Quando a gente está num projeto de banco, que a gente até então não estudou, a gente tem perfis diferentes que acessam, que vão usar a mesma base de dados. Exemplo, de novo, aí para vocês da UNB. Vocês, no sentido alunos, professores, funcionários lá da secretaria, funcionários da UNB, que é o diretor da unidade, todo mundo tem acesso à base de dados da UNB. Igual esse acesso? Claro que não. O professor tem um tipo de acesso, o aluno tem outro, o diretor tem outro, e assim vai. Mas está todo mundo, de certa forma, manipulando o mesmo volume de dados com algumas características. Alguns podem fazer algumas coisas, outros nem sabem que aquele dado está sendo armazenado. Isso é que esse material de aula, que a gente tem aí como sendo a aula 10, a gente chama de controle de acesso. E o controle de acesso faz parte de um projeto de banco de dados. Então, na hora que você monta um projeto como a gente está mexendo até agora, toda vez você fica entrando como root. Por quê? Todo mundo que for root na sua aplicação vai sempre poder fazer tudo, inclusive estragar alguns dados. Exemplo, o aluno entra lá e muda toda a disciplina, muda o conteúdo, muda a nota. E é isso? Não é, não. Aí a gente vai ter que entender aonde esse projeto também vai ser implementado. Por isso, essa ideia de o controle de acesso. E aqui a gente entra realmente na parte de controle de acesso. Então, o que é esse controle de acesso para banco de dados? É alguém poder acessar o que tem lá dentro do banco. Existem 3 processos claros para trabalhar a segurança dos dados que estão no banco. Autenticação, qual a ideia dela? Vem na sequência, mas vou brincar aqui ainda. É o quê? É realmente confirmar que quem a pessoa falou que é ela mesma. De maneira padrão, ou mais comum, até tempos atrás, era o quê? Senha. Autorização. Uma vez que a pessoa que disse que é tal pessoa, e essa pessoa tem acesso aqui, ela pode tudo? Não, não pode tudo, não. Ela pode fazer essas coisas e essas outras não. Pronto. Aí vem a ideia da autorização. E o último, a auditoria, ela entra com qual característica? É da gente conseguir, a gente não, o banco conseguir acompanhar quem fez a autenticação, quando fez, o que realizou, se tinha permissão para fazer ou não. Então, a gente vai acompanhar todo o rastro do que qualquer pessoa ou qualquer operação fez sobre o banco de dados. É isso que ele está explicando aqui. Essa ideia de controle de acesso, cada vez mais, vem se evoluindo, usando novos recursos para cuidar dessa identificação. A senha é algo muito frágil. Frágil de alguém copiar, frágil de um software que fica instalado em memória de uma máquina que você está usando, copiar e guardar lá um monte de strings de todo mundo que digitou coisas naquela máquina. Ou seja, tem um monte de maneiras de conseguir senha. Então, começa-se também a evoluir, tanto na parte de hardware, não na de software, mas é o hardware, para conseguir pegar a íris do olho, para conseguir pegar a... Como é que chama do dedo? Fugiu o nome aqui. A impressão digital. Então, vão tendo recursos para se exatamente identificar através, nesses exemplos que eu dei, que está aí no material, através de biometria. Então, vai dificultando as situações, né, das pessoas terem facilidade de obter, mas, ao mesmo tempo, vai tornando a coisa também mais complicada no mundo real. Então, o cara ele te mata e leva seu dedo lá em tantas horas para não começar a detonar a sua digital. Se o valor for lá fabuloso, se é um milionário, bilionário, e tiver essa facilidade, possivelmente algum maluco vai tentar fazê-lo, levar seu dedo lá. E existem algumas políticas para trabalhar esse controle de acesso, ele ser criado. Aqui tem 3 dessas técnicas que vão cuidar da política da implementação, mas existem algumas outras. Essa daqui, na hora que está chamando ela de essa técnica em si, discricionário, que característica ela tem? Então, olha lá, é a política de controle de acesso determinada pelo próprio dono do recurso. Como assim? Quem criou a tabela? Não foi o root, foi lá um usuário que já existia no banco. Então, é ele que decide quem vai poder acessar a tabela dele ou não. O de baixo, obrigatório.
já tem uma outra política. A política de acesso é determinada pelo sistema e não pelo dono do recurso. Qual a ideia do sistema? Quem precisa acessar e quem não precisa acessar. E a terceira, que é a que a gente mais vai trabalhar aqui na disciplina, é essa baseada em papéis ou perfis. Então, de acordo com a necessidade de cada profissional que tem lá numa empresa, lá num tribunal, ele vai ter acesso a determinados recursos do banco de dados, podendo fazer algumas coisas ou não. Então, de repente, ele tem acesso a uma tabela e só pode fazer consulta. Então, ele nunca vai conseguir mudar nada, apagar nada e nem inserir nada. Aí é o que ele vem aí do que eu já estou comentando, trazendo alguns esclarecimentos melhores em termos de texto sobre o trabalhar com a política baseada em perfil. Então, do que tem aí de mais legal a nível de destaque é esse cara aqui. O MySQL, até a versão 5.7, não trabalhava com roles ou groups. O que isso significa? A gente vai aprender nos slides da sequência a dar esses privilégios para usuários. E, em vez de eu ter que dar um conjunto de privilégios para ele poder fazer coisas em cima de um banco de dados, de uma base de dados, eu posso criar um perfil para aquela base, e aí eu só falo, ó, o João está nesse perfil, a Maria está nesse perfil, mas a Ana não está aqui não. Nesse perfil ela não vai ser incluída não. Por quê? Pelas características de usuário que ela tem. Então, essas características é que vão fornecer as permissões, os privilégios do que cada um pode fazer em cima de uma base de dados. Aqui tem um comando bem grandão, trazendo ou tentando trazer alguns parâmetros. Então, na hora que eu crio o usuário, o comando create, ele é um comando DDL ou DML? DDL. Não mudou nada. Estou aprendendo a criar outro objeto do banco, user. Então, estou criando um novo objeto no banco. Esse identify by ele vai ser identificado, vai ser feita a autenticação através do quê? Essas expressões aqui, table, space, não vou comentar muito não, está lá em banco 2, mas dá para ter uma ideia do que seja pela tradução, né? Um espaço da tabela para uma área temporária, um espaço de default, aonde? No HD da máquina. Profile que vai ser gerado, se vai ter uma data aí, um prazo para expirar a senha do cara e pedir de novo. Que vale a pena entender, esse aqui nessa conta vai ficar bloqueado ou não. Esse cara aqui ele não traz uma opção que eu achei que talvez tivesse aqui, mas se não tem, também não vou comentar para não complicar. O que é importante para a gente no momento inicial? Criar um usuário e atribuir uma senha para ele. Na hora que eu não passo esse monte de parâmetro, o banco vai usar os parâmetros default dele. Default de instalação, ou que o DBA foi lá e alterou. Então, aqui ainda está grande, dando um exemplo, cria um usuário chamado Maria, essa é a senha da Maria, ela vai estar usando essa área chamada users para o default dela, ou seja, o que ela precisar de espaço vai ser jogado numa área área de HD que deu o nome de user. Se ela precisar de espaço temporário numa consulta complexa que gera valores intermediários, vai usar essa área aqui. Opa, é a mesma? Sim, está alocando o mesmo ao espaço. Tem uma cota de 10 MB para ela usar. E a conta dela não é uma conta que vai ser bloqueada. Parâmetros. Importante para a gente, criar o usuário e atribuir uma senha para ele. Drop user. Se o create, cria um novo usuário, o drop faz o quê? Apaga. Isso.